Boa noite, pessoal. Hoje é segunda-feira, dia 22, né? 22 de setembro de 2025. Beleza? Nós vamos começar um novo assunto hoje. Certo? E o título do assunto é tipos de frases. Só que até que eu chegue a explicar os tipos de frases, eu tenho que explicar umas coisas primeiro para vocês. Por exemplo, tipos de frase. O que é frase? Você pode se perguntar assim, professora. Bom, antes da gente saber o que são tipos de frase, vamos ver o que é frase? Bom, o que você acha que é uma frase? Como é que a gente define uma frase? Como é que a gente define o que é uma frase? Você acha o quê? Quando a gente faz uma pergunta, um questionamento, esse é um dos tipos de frases. Mas eu estou perguntando o conceito de frase de uma forma geral. Você sabe? Não? Bom, o conceito de frase é o seguinte: é uma mensagem que tem um sentido completo, ou seja, é um enunciado que tem um sentido completo, é uma declaração que tem um sentido completo. Professor, por que essa palavra completo? Porque não pode ter sentido pela metade. Se você entendeu uma parte e não entendeu outra, não chega a ser uma frase. Pode guardar o celular. Bora, estou explicando um assunto novo. Guarda o celular. Qualquer forma para estar guardado. Todos os dois estão mexendo no celular. Então, o conceito de frase é um enunciado ou uma mensagem ou um monte de palavras que tem que ser, pode ser uma palavra ou pode ser várias palavras. Entendeu? Uma frase pode ser uma palavra? Pode ser uma palavra só. Se ela tem um sentido completo, você entende qual é a mensagem que a pessoa está passando, que o emissor, o receptor, que é quem está ouvindo, quem está lendo, está entendendo a mensagem do emissor, é uma frase. Então, o conceito de frase é uma palavra ou um grupo de palavras que tem sentido completo. Ou então é um enunciado que tem um sentido completo. É uma mensagem que tem um sentido completo. Ou seja, que é entendida por um receptor. Beleza? Ok? Partindo desse pressuposto de que uma frase é uma mensagem, é um enunciado, é uma palavra, um grupo de palavras que tem sentido completo, eu pergunto, isso aqui é uma frase? Como é que a gente lê isso aqui? A gente lê como? Socorro. Simplesmente socorro? A gente lê como? Socorro, né? Ela já tem ideia de que o sinal de pontuação, que lá na frente eu vou explicar melhor, ele dá uma entonação diferente, ele dá um sentido diferente. A gente não diz simplesmente socorro, não é simplesmente chamar uma pessoa que o nome é socorro, ele está gritando por socorro. Isso aqui é uma frase. Se você passar ao lado de uma casa e alguém gritar essa frase, você entende ou não entende? A pessoa está o quê? Pedindo ajuda, está desesperada, está ali no momento de agonia. Você não sabe o que é, mas sabe que aquela pessoa está pedindo ajuda de alguém, não é? Se alguém diz a você isso, apenas isso, é uma frase? Venha. Venha, a pessoa quer que você vá, não garante que você vá, mas a pessoa está pedindo que você vá, venha. Que pode ter também um ponto de exclamação, venha. Olha aqui outra, olhe. É uma frase, não é? É uma frase, certo? Então, eu estou dando exemplos de frases que são uma palavra só. Agora, olha o exemplo de uma frase que são muitas palavras. Que sala quente essa daqui, hein? Olha quantas palavras. Que sala quente essa aqui, hein? Que sala quente essa aqui, hein? Né? Vocês entenderam o que eu quis dizer, certo? Olha que legal. Essa frase todinha aqui, 2, 3, 4, 5, 6 palavras, tem sentido completo, é uma frase, mas ela não tem o que tem nessas duas, tão curtinhas. Não é interessante? Sabe o que é? Ações, verbos. O verbo vir, o verbo olhar.
Essas duas são verbais, chamadas de orações, lá na frente. Eu só estou dando umas dicas, assim, os insights de outros assuntos que não vai ser estudado agora. Mas essa daqui, mesmo tendo esse monte de palavras, 6 palavras, ela não tem nenhuma ação acontecendo. Ela é nominal. Chamada nominal, porque é como se todos esses aqui fossem nomes. Conjunção, pronto, começou cedo. Conjunção, substantivo, adjetivo, pronome, advérbio, interjeição. Todas essas classes de palavras aqui são consideradas nomes diante do rei que se acha que é o verbo. Aí, se der tempo, eu estudo com vocês, eu vou trabalhar com vocês, quem sabe no outro bimestre, frases verbais e frases nominais. Para vocês diferenciar, saberem fazer a diferença entre frases que não tem verbo, como essas duas, ó, socorro, e que sala quente é essa aqui, hein? Essas duas aqui são chamadas nominais, e essas duas são chamadas verbais, porque já são verbos. Aí elas são chamadas também de oração absoluta ou período simples. Já são chamadas de orações, porque estão verbos. São chamadas de período simples ou então oração absoluta. Olha que chique. Beleza, mas isso aqui eu estou dando só um insight mesmo, que eu não vou me aprofundar nisso nesse bimestre, certo? Nesse momento. Mas agora eu quero chegar para você o seguinte: se tiver assim, rádio, menino, o gosta de, mesmo que tenha um ponto no final, mesmo que tenha isso aqui. Isso aqui, eu posso dizer que isso aqui é uma frase? Não. Porque está embaralhado. As palavras estão escritas corretamente, não há erros gramaticais aqui. No entanto, claro que a gente é inteligente, o cérebro da gente rapidamente tenta organizar, e a gente sabe que poderia ser o menino gosta de rádio, mas como ele está embaralhado, eu não posso chamar isso de frase. Entendeu? Não pode, porque a pessoa não tem obrigação, e dependendo da idade da pessoa, do nível de alfabetização da pessoa, pode ser que a pessoa não tenha a rapidez mental de reorganizar. Entendeu? Então, como as palavras estão embaralhadas, como você disse, esse enunciado aqui não pode ser chamado de frase. É uma amontoada de palavras. Ok? Uma coisa interessante. O que marca, o que define o início e o final de uma frase dentro de um texto? A letra maiúscula. Letra maiúscula e no final? Ponto final. Pode ser o ponto final, como pode ser outros pontos, viu? Pode guardar o celular, princesa. Gostei que você disse a letra maiúscula e ponto final. O ponto final é o principal ponto que termina a frase. Mas não é só o ponto final. Na verdade, a resposta seria letra maiúscula no início e um sinal de pontuação no final da frase. Um sinal de pontuação adequado. Adequado ao sentido da frase. Então vamos lá. Frase é um enunciado que tem um sentido completo, ou é uma palavra, ou um conjunto de palavras que tem um sentido completo, ou você pode dizer um grupo de palavras que tem um sentido completo. Se eu perguntar, uma palavra pode ser uma frase? Pode. É só ela ter sentido completo. Você entendeu o que o outro está dizendo. Alguém passa por você e diz, bora. Ele está chamando você para ir com ele. Não se sabe se você vai, né? E dependendo do que vocês já conversaram antes, aquela frase tem sentido completo. Bora. Aí você, para tal canto, fazer isso, eu vou, entendeu? E aí, se as palavras estiverem embaralhadas, isso não pode ser considerado uma frase. A frase, ela tem que seguir uma organização, certo? Seguir uma organização. Então, nesse caso aqui, eu não posso chamar isso aqui de uma frase porque está toda embaralhada. Eu teria que deixar o menino gosta de rádio. Aí sim eu posso dizer que é uma frase, porque eu organizei, eu facilitei a vida do leitor, do receptor da mensagem, certo? E lembrando mais uma vez,
bora, depois você discute a partilha. Como é que eu sei o início de uma frase e o final de uma frase? Pela letra maiúscula no início e o sinal de pontuação no fim, do qual, como você citou, o ponto final é o principal deles. É o mais usado, é o mais comum, mas tem outros também que nós vamos conhecer agora, certo, pessoal? Gente, a sala é enorme, tem 3 alunos, certo? 3. Mas mesmo assim eu tenho que chamar a atenção. Vamos lá. Então, letra maiúscula marca o início de toda a frase. Eu costumo dizer uma brincadeira, eu não sei se os alunos entendem muito bem. Eu costumo dizer, mesmo que você vai escrever para alguém, vá se lascar, eu não estou mandando você mandar ninguém se lascar. Estou dizendo, se for o caso de você escrever para alguém, vá se lascar, por favor, escreva com V maiúsculo e mostre para essa pessoa que você não gazeou as minhas aulas. O início vai ser com V maiúsculo e o final vai ser com exclamação, que eu vou daqui a pouco explicar por que dessa exclamação. Você está com raiva, você que tem que mostrar sua raiva, né? Exatamente, pode ser uma ordem, vá, exatamente, é uma imperativa, vá, você está dando uma ordem para você não vá obedecer, né? Então, letra maiúscula no início e um sinal de pontuação no fim. Muito bem. Agora vamos explorar os sinais de pontuação, o que eles fazem e o que eles não fazem. Muito bem, como você disse, o ponto final, ele encerra a maior parte das frases, principalmente as frases declarativas, que nós vamos conhecer daqui a pouco. Declarativas, certo? As declarativas, vocês vão ver que elas podem ser afirmativas ou negativas. Ou você declara que viu a pessoa no tal campo, ou você declara que não viu. Não é assim? Você viu Diego lá na rua ontem, você viu? Sim, ele estava até com a namorada. Ou então você diz, não, nem vi, ele estava, né? Nem vi, eu não vi. A declarativa pode ser afirmativa ou negativa, mas ela sempre vai terminar com o ponto final. Certo? O celular, meu amor, guarde, neném, que a tia está explicando um assunto novo para você. Certo? Vamos lá. As frases interrogativas. Olha, aqui é o sinal de interrogação, ponto de interrogação. Vai terminar as frases interrogativas diretas e às vezes as indiretas. O que é, professor? Interrogativa direta e indireta tem 99% das frases que são perguntas, questionamento, como vocês citaram no início, são interrogativas diretas. E só 1% vão ser indiretas. Por quê? Porque sempre a gente faz uma pergunta para alguém. Sempre você está perguntando, eu como professora pergunto a vocês, vocês perguntam a mim como professora, a gente faz uma pergunta ao porteiro, vocês perguntam à merendeira qual é a merenda, e assim sucessivamente. Você faz uma pergunta até para o seu animal, não é? Quando você encontra um chinelo mordido, você encontra o seu cachorro e diz, fulano, como é o nome dos cachorros de vocês? Rex, foi você que mordeu meu chinelo? Foi você que mordeu meu chinelo? Então, você pergunta até o animal, mesmo sabendo que ele não vai responder, mas você tenta intimidá-lo ali, dá uma lição dele perguntando. É uma pergunta o quê? Uma interrogação direta. Outra coisa, no momento ali espiritual em que você está conversando com Deus ou com a divindade que você crê, seja ela qual for, que você questiona aquela divindade. Senhor, por que eu não arranjei uma namorada legal? Por que eu ainda não fiquei rico? Por que eu não tomo vergonha na minha cara e faço isso? Você questiona, você conversa ali com Deus e você questiona. Nós temos o direito de fazer isso, cada um com a divindade que crê. Então, isso é uma interrogativa direta, que você está se dirigindo a alguém, quer seja ser humano, animal ou uma divindade que você acredita. Mas não existem os momentos que a gente está sozinho e conversa consigo mesmo. Onde foi que eu botei minha toalha? A gente se pergunta, é indireta. Quando a gente diz, menino, onde foi que eu esqueci meu celular, hein? Onde será que eu botei meu celular? A gente se pergunta. Eu sei. É um deles, o outro está guardado ali. Então,
essas perguntas que a gente faz para a gente mesmo, ou falando ou pensando, são chamadas interrogativas indiretas. Então, nos textos que a gente lê, muitas vezes diz assim, o personagem está conversando com os seus próprios botões. Quer dizer, o personagem está pensando, mas aí o autor quer que a gente conheça os pensamentos do personagem, né? E o personagem está ali se perguntando, por que eu não disse que eu amava? Por que eu perdi essa oportunidade? Por que eu não fui embora com ela? Ou por que eu a deixei partir? Estou lembrando aqui de alguns momentos de livros de romance, né? Em que o namorado sai da casa da namorada, triste, e vai se perguntando. Ele não vai falando em voz alta, mas ele vai pensando. Nesse momento são interrogativas indiretas. Então, na maior parte das vezes, elas terminam com as indiretas, terminam com ponto final ou reticências, porque a pessoa está matutando consigo mesmo, mas pode ser que o autor ali da história possa colocar até um ponto de interrogação. Só que o contexto vai me mostrar que ela é indireta. Beleza? Você vai ver que o personagem não está falando com ninguém, está falando consigo mesmo e está se questionando. Ok? O ponto de interrogação. Interrogação não, exclamação, louca. Sou eu mesma. Exclamação. Obviamente, vai terminar todas as frases exclamativas. Beleza? Que não tem subtipo. Todas as frases exclamativas terminarão com ponto de exclamação. Agora preste atenção uma coisa. Não é toda frase que termina com ponto de exclamação que é exclamativa. Entendeu? Você vê uma frase com exclamação, pronto, já vai jogando exclamativa. Não. Porque pode ser que essa frase que termina com exclamação seja uma imperativa de ordem. Eu vou trabalhar agora com as imperativas, daqui a pouco eu vou mostrar a vocês. As imperativas de ordem, por exemplo, vá se lascar, como eu disse ainda há pouco. Essas frases loucas assim que eu digo é para ver se chama a atenção de vocês, entendeu? Porque não é comum uma professora falar uma frase dessa, né? E claro que eu não estou dizendo com vocês, estou dando só um exemplo esdrúxulo aqui para chamar a atenção de vocês. Então quando você diz, vai para tal canto, né? Vai merda, não sei o que, vai. Ou a mãe diz assim, vai tomar banho agora. É uma ordem, ela diz com ênfase, ela diz com a voz impostada, ela diz com raiva. Quando isso vai para o papel, deve terminar o quê? Com ponto de exclamação, para que o leitor entenda que ela não está pedindo, ela está ordenando, ela está mandando. Presta atenção. Presta atenção, entendeu? Se você terminar essa frase com um ponto final ou com reticências, o leitor vai entender que foi um pedido. Entendeu? Foi um aviso, preste atenção. Entendeu? Termina com reticência. Então, a minha voz é suave, é baixa. Presta atenção. Entendeu? Mas se termina com ponto de exclamação, aí é uma ordem. Então, as imperativas, eu não tinha falado, mas as imperativas, elas têm os mesmos subtipos das declarativas, que é afirmativa ou negativa. Afirmativa ou negativa. Só que as imperativas, a mesma coisa, afirmativa ou negativa. Por quê? Porque ou você manda alguém fazer alguma coisa, ou você manda a pessoa não fazer. As mães estão sempre dizendo frases imperativas a vocês, né? Vá tomar banho, vá para a escola, né? Aí às vezes ela diz, não perca a hora, não perca o ônibus, não deixe de fazer isso, não esqueça de tomar água, né? Então, as imperativas estão sempre dando uma ordem, fazendo um pedido, dando um conselho ou um aviso. São esses sentimentos, são essas atitudes, são essas coisas que expressam as imperativas. Eu digo sempre que imperativo lembra imperador, ou seja, o imperador manda. Então, você tem que lembrar ordem, mas também tem o pedido, conselho, aviso, ou súplica. Que súplica é o mesmo que pedido, né? Quando alguém pede assim com muita humildade, né? Me dê um esmolinho, pelo amor de Deus, né? Me ajude. Certo? Então as imperativas, como eu já disse, as de ordem vão terminar com ponto de exclamação, para que o leitor entenda que é uma ordem, que foi dito com ênfase, que a pessoa está irritada, que a pessoa disse com a voz alterada. E quando é pedido, conselho ou aviso, ele pode terminar com ponto final ou com reticências, que é aqueles 3 pontinhos. Entendeu? Falei de ponto final, de interrogação, de exclamação. Como eu já estou falando aqui dos tipos de frase, eu vou falar logo dos 2 tipos que faltam. Então eu falei declarativa,
interrogativa, direta e indireta, exclamativas e imperativas. Só falta uma, que são as optativas. Optativas. As optativas, elas indicam desejo ou necessidade, certo? Elas expressam desejo ou necessidade. Então as optativas, elas também são igual às imperativas. Pode terminar com exclamação, ponto, final ou reticências. O que são as frases optativas? Optativa lembra o quê? Lembra a opção. É um desejo que você expressa, uma necessidade, mas você não sabe se aquilo vai se realizar. Por exemplo, seja feliz, sejam felizes. Você escreve aí para alguém que acabou de se casar, né? Acabou de se juntar. Sejam felizes, né? Sejam felizes. Tomara que você faça uma boa viagem. Aquela frase que eu coloquei naquela outra atividade. Aquele tipo de frase é uma frase optativa. Tomara que você faça uma boa viagem. Desejo que você faça uma boa viagem. Ou então, é necessário se consertar essas janelas. É preciso ter respeito pelo ambiente público. Quer dizer, do povo, é da gente isso aqui. É o dinheiro dos nossos impostos que paga tudo isso. Esse ar-condicionado, ventilador, as janelas, tudo isso para o nosso bem. Aí quebram as janelas e a gente fica no calor, né? Aí vai reclamar de quê? Da escola, da inverno, não. Né? Trazendo para uma realidade bem nossa aqui. Então, é preciso ter respeito pela coisa pública. É necessário que se consertem as janelas. Então, esse tipo de frase, sejam felizes, tomara que você se dê bem, tomara que você passe. São frases optativas. Dependendo da ênfase com que você fala, a emoção com que você fala, ela vai terminar com ponto de exclamação, ou então, se for suave, ou é necessário se consertar as janelas, no final. Entendeu? Eu estava nas exclamativas e eu não falei. As exclamativas, olha, elas têm várias emoções que normalmente são abruptas, são emoções que surgem no momento que elas podem, que as frases exclamativas expressam. Perceber que as exclamativas e as optativas, elas não têm subtítulo? Elas não têm. Essas três têm declarativas, interrogativas e imperativas. As imperativas e as declarativas são afirmativa e negativa, são os mesmos subtítulos. Mas as interrogativas, elas são diretas ou indiretas. Quando é para os outros é direta, quando é para você é indireta. Agora, as exclamativas e as optativas não tem subtítulo, elas são solteirinhas, certo? Olha, as exclamativas, elas indicam surpresa, admiração, alegria, espanto, dor, raiva, medo, nojo e por aí vai. São muitas emoções. E vocês já perceberam que essas emoções aqui, normalmente elas são abruptas, elas não são coisas que se alimentam, é uma coisa que surge no momento. A pessoa abre a cabeça, pode ser, menino, né? A surpresa, a admiração, a alegria, espanto, dor, raiva, medo, nojo, são sentimentos que surgem no momento. Então, quando você expressa esse sentimento, você usa exclamações, você usa exclamativas. No caso, essa daqui, eu coloquei ponto de interrogação, mas eu estava errado. Essa frase que eu disse aqui não era ponto de interrogação, não sei como é que eu estava com a cabeça que eu pus ponto de exclamação aqui. Que sala quente é essa aqui, hein? Eu estou me admirando. Isso aqui é uma frase exclamativa. Tem que terminar com a exclamação. Isso aqui indica admiração. Estou me admirando dessa sala quente. Os ar-condicionados estão ligados no 16, os dois ventiladores estão ligados. Nós temos 3 alunos, eu sou a 4ª pessoa dentro da sala, só temos 3 alunos bem quietinhos sentados aqui e eu estou morrendo de calor. Pensa aí. Certo, gente? E agora que eu já falei um pouco dos tipos de frases, eu vou me especificar um pouco mais nos sinais de pontuação que eu estava falando ali. Para vocês entenderem bem o negócio, certo? Sinais de pontuação. Quero ver se eu faço uma videoaula bem sucinta aqui, para não ficar tão longa, para quando vocês quiserem tirar dúvidas, vocês poderem clicar no vídeo e assistir novamente.
Vamos lá. Eu já expliquei sobre o ponto final. Fique com K. Quê? Para quem escreve fique com K. Fique com K e deixe. Porque eu é errado. Então vamos lá. Eu já expliquei sobre o ponto final, já expliquei sobre o ponto de interrogação e sobre exclamação. Agora, esses três, eles sempre terminam frases. Sempre terminam frases. Uma coisa que eu devo dizer a vocês. Devo perguntar, vocês já encontraram frases nos textos que vocês leram? Ou mesmo na rede social, alguém terminou uma interrogação, uma pergunta com um monte de ponto de interrogação? Já encontraram? História em quadrinhos. Histórias em quadrinhos, né? Ou então exclamação com várias exclamativas, 3 ou 4. Você encontra ou não encontra? Encontra. E não muda nada. Essa questão aqui é apenas visual. A pessoa quer chamar a atenção do leitor. Às vezes até a gente faz uma pergunta à pessoa, vê que a pessoa visualizou, mas a pessoa não respondeu. A gente quer chamar a atenção da pessoa para que a pessoa responda que a pergunta da gente é importante. Aí a gente manda uma mensagem só com um ponto de interrogação. Ou vários pontos de interrogação. Não muda nada. Vai ser mesmo interrogativa direta e vai ser exclamativa. Certo? Mas tem uma situação aqui, viu? Isso aqui é só para chamar a atenção do leitor, do receptor da mensagem. Se você encontrar, vocês já perceberam que, será que vocês já encontraram uma frase que termina com os dois sinais de pontuação? Já. Interrogativo e exclamativo, já? Só que é ao contrário. Tanto faz, a posição aqui não tem nadinha. Pode ser primeiro a exclamativa e depois a interrogativa é a mesma coisa. Quando é que isso acontece? Eu vou citar aqui uma frase bem comum que pode acontecer. Por exemplo, nenhum familiar de vocês disse que vinha aqui na escola. Aí digamos que a mãe de um de vocês aparece aqui rapidamente. Não é uma surpresa? Aí você se dirige a ela e pergunta assim, você aqui? Né? Você fica o quê? Questionando a pessoa, mas ao mesmo tempo surpresa. Então, os sentimentos estão misturados dentro de você. Questionamento e surpresa. Surpresa e questionamento. Então, esse tipo de frase termina com os dois. E não importa a posição deles, interrogativo primeiro ou exclamativo primeiro. O tipo dessa frase aqui vai ser os dois. Interrogativa direta e exclamativa, não tem problema. Por quê? Porque os sentimentos estão misturados. É um momento que você fica surpreso e ao mesmo tempo questiona. Né? Um balai de gato. Certo, gente? Então vai ser interrogativa e exclamativa. Beleza, porque os sentimentos estão misturados. Ok. Esses três aqui sempre vão terminar a frase. Certo? Agora, vamos ver dois sinais de pontuação que não terminam frases. Nunca terminam frases. Como é o nome deles dois? Nunca terminam frases. A vírgula e o ponto e vírgula. Gente, a vírgula e o ponto e vírgula são só para dar uma pausa no texto. Por exemplo, quando você diz assim, a professora entrou na sala, cumprimentou os alunos, fez a chamada, né? Distribuiu frutas e começou a explicar a aula. Essas ações são separadas por vírgulas. Só que quando num texto uma frase fica muito longa, por exemplo, ela atravessa duas linhas, vai para a terceira linha, são várias ações, aí ali tem qualidades, tem uma narrativa, e o autor não quer terminar aquela frase, quando chega ali da segunda para a terceira linha, ele faz uma pausa maior, colocando ponto e vírgula. Mas a frase não terminou, é apenas para o leitor poder respirar e continuar a frase, para não tomar o fôlego do leitor, certo? É uma pausa maior no texto. Mas a vírgula e o ponto e vírgula nunca terminam frases, ok? Nunca. Agora, vamos ver os dois sinais de pontuação que podem terminar como podem não terminar. Podem terminar frases ou não. Ou podem não terminar frases. São os dois pontos e as reticências, certo? Vamos entender? Quando você está lendo lá que diz assim, ela respondeu, aí não tem mais nada na frente, e termina com os dois pontos, obviamente esses dois pontos terminam essa frase, até porque embaixo vai estar
a resposta da pessoa, que é começa com o travessão, porque é o diálogo, né? A pessoa vai falar, também te amo, né? Ela respondeu, tem os 2 pontos. Isso aqui é indicando que vai ter uma fala do personagem. Não tem mais nada na frente, obviamente a frase terminou. Nesse caso aqui, os 2 pontos terminaram a frase. Mas, e quando eu vou citar uma lista? Quando eu vou citar uma lista de coisas, por exemplo, digamos que sua mãe deixou R$20. Em cima da mesa diz, compre arroz, feijão e ovos. É um milagre. É um milagre, com R$20 comprar tudo isso. Aqui, ó, tem os 2 pontos, mas você vê que continua com letra minúscula e a frase vai terminar aqui. Então, nesse caso aqui, os 2 pontos não terminaram a frase, certo? Você vê que a letra continua minúscula, mas eu vou fazer um exemplo de quando tem os 2 pontos e começa e continua na frente da mesma frase com letra maiúscula. Olha só, os alunos são, digamos que alguém me pergunta assim, Janina, quais são os alunos que estão na sala? Aí eu vou dizer, os alunos são Marcos, Diego e Débora, certo? Então, aqui tem os 2 pontos, a frase continua, só termina aqui, mas nesse caso tem letra maiúscula aqui, por quê? Porque isso aqui é o nome próprio, tem que perceber isso. Então, os 2 pontos podem terminar, como podem não terminar. Quando você está falando uma lista, eu estou especificando uma coisa, você vai perceber, a frase não terminou ali, vai terminar lá na frente. Ok? Agora vamos para as reticências. Para as reticências. As reticências dão mais um trabalhinho, mas nós vamos chegar lá. Beleza. Obviamente, quando não tem mais nada na frente das reticências, a frase acabou. Mas às vezes tem alguma coisa na frente. Vamos lá. Ele disse que gostava dela. Traía descaradamente. Eu crio umas situações aqui bem loucas. Olha, você está lendo lá um romance, uma história, aí diz lá, ele disse que gostava dela, reticências. Traía descaradamente. Aí aqui está com letra maiúscula, não é nome próprio, porque é um verbo. Então aqui começou uma nova frase. Chegou! Seja bem-vindo, Mateus. Hoje 2 N's e 2 D's. Olha aí, estava dizendo. Certo, gente? Nesse caso aqui, ó, também terminou a frase. Por quê? Porque na frente começou com letra maiúscula e não é um nome próprio. Você está vendo que começou uma nova frase. Mas enquanto as reticências estão no meio, não terminam a frase. Mais ou menos assim. O nome dela olha só, olha aí. Acontece ou não acontece isso aqui? Acontece nas histórias que a gente lê no dia a dia. Você está tentando lembrar o nome da pessoa, diz, o nome dela é Júlia. Não acontece no dia a dia? Essas reticências aqui, ó, não terminam a frase. Mesmo aqui tem letra maiúscula, aqui tem letra maiúscula, você está vendo que é um nome próprio, só vai terminar aqui com o ponto de exclamação, porque você se admirou de ter se lembrado, mas Júlia. Então é Júlia. Entendeu? Então, as reticências, elas indicam o quê? Dúvida ou hesitação, que é a mesma coisa. E essa hesitação, ó, é assim, ó, com H. Hesitação, certo? Não tem nada a ver com excitação, que é com X e C, certo? E nem tem a ver com êxito, que é só com X, no som de Z. Êxito é sinônimo de sucesso, um projeto exitoso, um projeto que teve sucesso.
Excitação é uma certa ansiedade. A palavra excitação não tem só a ver com a situação sexual, não. Você pode ter uma excitação por algo que vai acontecer, tipo ansiedade. Pode ser sinônimo de ansiedade, excitação, ok? E hesitação é sinônimo de dúvida, certo? E as reticências significam hesitação ou dúvida. Então aqui o nome dela é Júlia. Essas reticências estão aqui para que o leitor entenda que a pessoa hesitou, a pessoa demorou para se lembrar do nome. Beleza? É isso aí, gente.